e número de seus discípulos e muito povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que foram para ouvi-lo e ser curados das suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos imundos, ficavam sãos, e todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas 6, 12-19, a missão religiosa está sempre adstrita a duas naturezas de obreiros, profetas e apóstolos, é assim que ela se manifesta, se difunde, se completa. A obra cristã é uma evidência do que afirmamos: o maior profeta, João Batista, anuncia o maior enviado, Jesus Cristo, e este, por sua vez, constitui apóstolos que levam ao entendimento dos homens o pensamento divino. João Batista, o expoente máximo do ministério dos profetas, teve por missão anunciar a vinda do Redentor. É a grande alma que, como uma aurora benfazeja, brilhou no advento do cristianismo. Os apóstolos vieram dar cumprimento à palavra do Cristo. Pelo texto acima exarado, compreendemos muito bem a missão apostólica. Jesus, depois de levar o seu pensamento ao Pai Celestial, para receber suas intuições, desce do monte, escolhe os apóstolos que o deveriam auxiliar na divina missão, e, dirigindo-se a um lugar onde se achavam vários prosélitos e uma multidão de povo que, saídos de diversas cidades, tinham ido ouvi-lo e ser curados por ele, dá-lhes a substanciosa lição de como deveriam exercer a nobre missão, para cuja tarefa os constituíra obreiros, prega o Evangelho, cura muitos doentes e expulsa os espíritos imundos que obsidiavam diversos dentre a multidão. Numa breve narrativa é impossível fazer referência minuciosa a todos os apóstolos. Congregamo-nos, reuni-los, sintetizamos todos eles no apóstolo Pedro, que, parece, era o orador oficial da turma, segundo se depreende dos Atos dos Apóstolos e de outras passagens evangélicas. O que se nota em Pedro vê-se mais ou menos, mutatis mutandis, em todos eles, homens simples, rústicos, saídos da plebe, filhos do povo. Pedro, pois, bem pode caracterizar o colégio apostólico. Qual é a biografia desse homem? A história, baseada unicamente nos evangelhos, só nos diz que Pedro nasceu em Betsaida, Galileia, e que era filho de um certo Jonas, acrescentando que o seu nome legítimo era Simão. Pedro vivia com sua mulher e sua sogra em Cafarnaum, na margem do lago Genezaré, onde exercia a profissão de pescador, estendendo a sua ação de pesca no mar da Galileia. O período inicial da vida cristã de Pedro data do tempo em que Jesus, deixando a cidade de Nazaré, fixou residência em Cafarnaum. Foi nessa cidade, a Galileia dos gentios, caminho do mar, além do Jordão, que o humilde Nazareno começou suas pregações, convidando o povo ao arrependimento, e anunciando a aproximação do reino dos céus. Um dia Jesus se fez ao longo do mar e viu dois indivíduos lançando suas redes. Eram os irmãos Pedro e André, que se achavam no exercício de sua profissão. O mestre chama-os e diz-lhes: "Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens." Imediatamente eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Desse dia em diante, nunca mais, nem um só instante, o futuro apóstolo separou-se do incomparável doutrinador. Que lição! Que extraordinário e substancioso exemplo nos é dado pelo apóstolo Pedro, cuja vida foi toda dedicada ao amor a seus semelhantes por amor de Jesus. É lícito supor que, se Jesus tivesse escolhido para seu discípulo um rico e letrado, este não teria mais docilidade, mais constância, mais dedicação pelo seu mestre do que teve Pedro. Entretanto, Pedro era um pescador que passara a vida inteira em sua barca, preso à profissão que escolhera por inclinação. Quem o demoveria da sua canoa, de seus remos, da sua rede, de seus peixes, que lhe proviam, e aos seus, a existência corporal? Quem o afastaria do aconchego do lar, onde repousava das fadigas do dia, a não ser o excelso Salvador do mundo? Que outro alguém lhe poderia proporcionar carícias e doces, imperiosas, convincentes, cativantes palavras de libertação, como as que saíam dos lábios do filho de Maria? Pedro, não há dúvida, foi um dos mais amados discípulos de Jesus,
o que, em companhia de João e Tiago, o seguia em suas curas e nos momentos mais imperiosos, especialmente naqueles em que se salientaram os mais transcendentes fenômenos do cristianismo. Nas ocasiões de maior ensinamento, quando havia necessidade da manifestação dos mais eloquentes fenômenos, estes 3 apóstolos eram sempre encontrados ao lado de Jesus. No lago de Genezaré, sob as ordens do Mestre e pelo poder de sua clarividência, efetuaram os discípulos a pesca maravilhosa tão saliente nos evangelhos. Na sua própria casa, em Cafarnaum, Pedro obtém de Jesus a cura de sua sogra, que jazia no leito com terrível febre. Ao longo das estradas, nos campos, nas cidades, os discípulos assistiam aos fenômenos de curas e expurgos de espíritos malignos, fatos que lhes deveriam servir de lição para o seu futuro ministério. No mar da Galileia, eles viam, absortos, sob as ordens do Mestre, a cessação da tempestade que ameaçava de naufrágio a frágil barquinha que vogava como uma casca de noz sobre as ondas encrespadas, batida pelo vento enfurecido. No Tabor, dia em que Jesus evocou os espíritos de Moisés e de Elias e se transfigurou para demonstrar positivamente a imortalidade, os 3 discípulos acompanharam o Mestre, assistindo boquiabertos àquela fulgurante prova da verdade espírita que hoje anunciamos. Por ocasião da ressurreição, eles viram e conversaram com o Nazareno, obtendo assim mais firmeza em suas convicções imortalistas. Todos esses fatos, todas essas lições, aliadas à docilidade de Jesus, deveriam certamente concorrer para o trabalho a que os futuros operários do Evangelho se aplicariam para verem realizado o desiderato cristão. Mas é bom salientar que, apesar de todas essas lições transcendentes e vivificadoras, os apóstolos só o foram, em verdade, depois que Jesus, deixando este mundo, lhes enviou o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade. Quando estavam eles reunidos no cenáculo de Jerusalém, eles o receberam na forma de línguas de fogo, e deu-se lugar ao cumprimento da promessa que o Mestre lhes havia feito, para que pudessem exercer livremente a sua tarefa missionária. Foi então que o verbo eloquente da verdade fulgiu esplendoroso pelos lábios do pescador de homens. Foi nessa ocasião que os seus dons, em estado latente, se desenvolveram, e os enfermos foram curados, e os espíritos malignos foram expelidos dos obsidiados. Foi então que o Evangelho luziu como um sol a derramar luzes, a exaltar os espíritos, a aquecer os corações na arena gloriosa do cristianismo. Não nos deteremos para salientar os feitos apostólicos que assinalam os fastos do cristianismo. O estudante do Evangelho verá através dessas páginas as inúmeras conversões, libertações e curas, que, por intermédio dos apóstolos, foram operadas. Basta lembrar a pregação de Pentecoste, que, só de uma feita, arrebatou para o redil cristão 3.000 pessoas, ou a passagem referente à porta chamada Formosa, do Templo de Jerusalém, onde se restituiu a saúde e a locomoção a um coxo de nascença. O grande desinteresse dos apóstolos é uma das notas salientes dos evangelhos e da história do cristianismo. Não deixemos de citar este exemplo, havendo um dia Simão, o mago, o astrólogo, oferecido a Pedro certa quantia para que este lhe concedesse a graça da imposição das mãos. Pedro lhe respondeu: pereça contigo o teu dinheiro, pois julgaste adquirir com ele o dom de Deus. Arrepende-te da tua maldade, pois vejo que estás em fel de amargura e nos laços da iniquidade. Para concluir diremos, a missão apostólica é de conversão e de regeneração sob os ditames básicos do amor, síntese da doutrina do Cristo. A missão religiosa, como se nos depara, não está afeita aos sacerdotes e sim aos apóstolos de todos os tempos. A estes cabe a representação do Cristo, de acordo com a sua doutrina, em que o Espírito sobrepuja a letra. As bem-aventuranças. Um trecho do Sermão do Monte. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e depois de se ter sentado, aproximaram-se seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. Mateus, v. 1-12. No mundo há alegrias, porém mais existem dores e tristezas. Já dizia que o homem vive pouco tempo na terra e a sua vida é cheia de tribulações, brevi vivens tempore repletur multis miseris. A Escritura chama a terra um vale de lágrimas e compara a vida do homem à do operário que apenas à noite come o seu pão banhado de suor. Sentimo-nos, neste mundo, vergados ao peso da dor, hoje, amanhã ou depois, ela não deixa de visitar-nos. O peso dos infortúnios acompanha a humanidade em todos os séculos. O homem vem ao mundo com um grito, um gemido de dor é o seu último suspiro. Do berço ao túmulo, a estrada da vida está semeada de espinhos e banhada de lágrimas. Quantas ilusões, quantas amarguras, quantas dores passamos neste mundo. A dor é uma lei semelhante à da morte, penetra no tugúrio do pobre como no palácio do rico. Neste mundo ainda atrasado, onde viemos progredir, a dor parece ser a sentinela avançada a nos despertar para a perfeição. Max Nordau dizia: ide de cidade em cidade e batei de porta em porta, perguntai se aí está a felicidade, e todos vos responderão: não, ela está muito longe de nós. Mas se é verdade que o Senhor permitiu que os sofrimentos nos assaltassem, não é menos verdade que também nos proporciona a esperança, com que aguardamos dias melhores. Bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. A esperança é a estrela que norteia as nossas mais belas aspirações, é a estrela que ilumina a noite tenebrosa da vida, e nos faz vislumbrar a estância de salvamento. A vida na terra é um caminho que nos conduz às paragens luminosas da vida eterna, não é um repouso, mas uma preparação para o repouso. Paulo, o apóstolo dos gentios, recordando-nos numa das suas luminosas epístolas à vida real, disse: dia virá em que despiremos a veste mortal para vestir da imortalidade. Atravessamos a existência na terra como soldado atravessa um campo de fogo e de sangue, e os bravos e os fortes de espírito cravam nas muralhas o seu estandarte e levantam o grito de vitória. É isto que nos ensina o Espiritismo com a sua consoladora doutrina. Tomado de compaixão pelo mundo, o Cristo desce das alturas, senta-se sobre um alto monte, atrai-se multidões de desventurados e começa o seu monumental sermão com as consoladoras promessas: bem-aventurados os pobres, os aflitos, os que choram, porque deles é o reino dos céus. A palavra boa, a esperança, proporciona sempre resignação, coragem e fé aos desiludidos das promessas do mundo. O homem que confia e espera em Deus, vê nos sofrimentos o resgate de suas faltas, o meio de se purificar da corrupção. É preciso ter fé, é preciso ter esperança. Dizei ao moribundo que, em verdade, não morrerá, e ele, animado pela vossa palavra, enfrentará a morte e não sofrerá o seu aguilhão. A esperança é a consolação dos aflitos, a companheira do exilado, a amiga dos desventurados, a mensageira das promessas do Cristo. Perca o homem tudo, bens, fortuna, saúde, parentes, amigos, mas se a esperança, filha do céu, o envolve, ele prossegue em sua ascensão para o bem, para a vida, para a imortalidade. Do alto do monte, tomado de tristeza pelas desventuras humanas, o Senhor ensinava às multidões os meios de conquistar, com o trabalho por que passavam, o reino dos céus. E a todos recomendava resignação na adversidade, mansidão nas lutas da vida, misericórdia no meio da tirania, e higiene de coração para que pudessem ver Deus.
Nessa autêntica oração, o Senhor já previa que seriam injuriados e perseguidos todos aqueles que, crendo na sua palavra, encontrassem nela o arrimo para suas dores, o lenitivo para seus sofrimentos, mas recomenda, antecipadamente, não nos encolerizarmos com o mal que nos fizerem, para que seja grande o nosso galardão nos céus. Disse mais, que exemplificássemos a nossa vida como os profetas que nos precederam, porque bem-aventurados têm sido todos os que são perseguidos por causa da justiça. Lutemos contra a dor, aproveitando essa prova que nos foi oferecida, para a vitória do Espírito, liberto dos liames terrenos. Empunhemos a espada da fé e o escudo da caridade, com todos os seus atributos, e o reino de Deus florescerá em nós, como rogamos diariamente no Pai Nosso, a prece que Jesus nos legou. Pobres de espírito e espíritos pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito, reino dos céus. Mateus, v. 3. Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, os espíritos ricos são os que acumulam tesouros nos céus, onde a traiça não os rói e os ladrões não os alcançam. Os pobres de espírito são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem, e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem que não sabem. É por isso que a humildade se tornou o cartão de ingresso no reino dos céus. Sem humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações e rasgos de generosidade, seja na filosofia, na arte, na ciência, na religião. Bem-aventurados os humildes, deles é o reino dos céus. Os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir, não fazem ostentação de saber nem de santidade, abominam os bajulados e servis e deles se compadecem. A humildade é a virgem sem mácula que a todos discerne sem poder ser pelos homens discernida. Tolerante em sua singeleza, compadece-se dos que pretendem afrontá-la com o seu orgulho, cala-se às palavras loucas dos papalvos, suporta a injustiça, mas folga com a verdade. A humildade respeita o homem, não pelos seus haveres, mas por suas virtudes. A pobreza de paixões, de vícios, de baixas condições que prendem ao mundo, e o desapego de efêmeras glórias, de egoísmo, de orgulho, amparam os viajores terrenos que caminham para a perfeição. Foi esta a pobreza que Jesus proclamou, pobreza de sentimentos baixos, pobreza de caráter deprimido. Quantos pobres de bens terrenos julgam ser dignos do reino dos céus, e, entretanto, são almas obstinadas e endurecidas, são seres degradados que, sem coberta e sem pão, repudiam a Jesus e se fecham nos redutos de uma fé bastarda, que, em vez de esclarecer, obscurece, em vez de salvar, condena. Não é a ignorância e a baixa condição que nos dão o reino dos céus, mas, sim, os atos nobres, a caridade, o amor, a aquisição de conhecimentos que nos permitam alargar o plano da vida em busca de mais vastos horizontes, além dos que avistamos. Se da imbecilidade viesse a pobreza de espírito que dá o reino dos céus, os nécios, os cretinos, os loucos não seriam fustigados na outra vida, como nos dizem que são, quando de suas relações conosco. Pobres de espírito são os simples e retos, e não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. Pobres de espírito são os que estudam com humildade, são os que sabem que não sabem, são os que imploram de Deus o amparo indispensável às suas almas. Para estes é que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mansidão e irritabilidade. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus, v. 5. A delicadeza e a civilidade são filhas diletas da mansidão. Pela mansidão o homem conquista amizades na terra e bem-aventurança no céu. Inimiga da irritabilidade que gera a cólera, a mansidão sempre triunfa nas lutas, vence as dificuldades, enfrenta os sacrifícios. Os mansos e os humildes de coração possuirão a terra, porque se elevam na hierarquia espiritual e se constituem outros tantos propugnadores invisíveis do progresso de seus irmãos,
guiando-lhes os passos nas veredas do amor e da ciência, nobres ideais que nos conduzem a Deus. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou humilde e manso de coração. É em Jesus que devemos buscar as lições de mansidão de que tanto carecemos nas lutas da vida. Embora enérgico, quando as circunstâncias o exigiam, o sublime Redentor sabia fazer prevalecer a sua palavra pelo poder da verdade que a embalsamava, e sem ódio, sem fel, combatia os vícios, os embustes que deprimiam as almas. Sempre bom, liano, sincero, caritativo, prodigalizava a seus ouvintes os meios de adquirirem o necessário à vida na terra e à felicidade no céu. Não vos encolerizeis para que não sejais condenados. A irritabilidade produz a cólera e a cólera é uma das causas predominantes de enfermidades físicas e males psíquicos. A cólera engendra a neurastenia, as afecções nervosas, as moléstias do coração, é um fogo abrasado e que corrompe o nosso organismo, é o vírus peçonhento que macula nossa alma. Filha do ódio, a cólera é um sentimento mesquinho das almas baixas, dos espíritos inferiores. Sem mansidão não há piedade, sem piedade não há paciência, sem paciência não há salvação. A mansidão é uma das formas da caridade que deve ser exercitada por todos os que buscam a Cristo. É da cólera que nasce a selvageria que tantas vítimas têm feito. Da mansidão vem a indulgência, a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo. O homem prudente é sempre manso de coração, persuade seus semelhantes sem se excitar, previne os males sem se apaixonar, extingue as lutas com doçura, e grava nas almas progressistas as verdades que soube estudar e compreender. Os mansos e humildes possuirão a terra, e serão felizes, o quanto se pode ser no mundo em que se encontram. Resignação e indiferença. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus, v. 6. Bem-aventurados os que se revoltam contra a injustiça, mas são resignados e calmos. Ai dos indiferentes, dos acomodatícios, dos covardes, dos servis, que em proveito próprio aplaudem a injustiça. Há muita diferença entre a resignação e a indiferença. A resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da vida. A indiferença é a submissão passiva às injustiças deprimentes. A resignação é cheia de amor, de sentimentos nobres, de elevadas paixões. A indiferença nulifica o amor, aniquila a nobreza da alma, destrói as virtudes e deprime a moral. A resignação nas provas é obediência aos decretos de Deus. A indiferença nos sofrimentos é dureza de coração e ausência de submissão à vontade divina. O resignado é santo, porque a resignação nasce da paciência, e a paciência é filha dileta da caridade. O indiferente é um anormal, tem cérebro e não pensa, tem coração e não sente, tem alma e não ama. O resignado não aparenta sofrimento, porque conhece a lei de Deus e a ela se submete com humildade. O indiferente também não mostra sentir a dor, mas, orgulhoso e alheio aos ditames celestes, repele-de-se a ideia do sofrimento. A resignação é excelente virtude, que precisamos cultivar, a indiferença é manifestação do egoísmo, que precisamos extirpar. A resignação é a coragem da virtude. A indiferença é a covardia da paixão vil. Aquela eleva, dignifica, enaltece, santifica. Esta deprime, desmoraliza, deprava e mata. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que não se submetem às injustiças da terra, nem pactuam com os opressores, os visturibulários das altas posições. Higiene do coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, v. 8. Há corações limpos e há corações sujos. Para aqueles reservou o Senhor a visão de Deus. E assim como há necessidade da higiene do corpo, para que o corpo funcione regularmente, com mais forte razão faz-se preciso higiene do coração, para que o espírito ande bem. É preciso limpar o coração para se ver a Deus. Ninguém há de coração sujo que tenha olhos abertos para o Supremo Artífice de todas as coisas. A boca fala do que o coração está cheio,
do interior procedem as más ações, os maus pensamentos. Coração sujo, homem sujo, coração limpo, alma límpida, apta para ver Deus. Faz-se mister limpar o coração. Mas, de que forma começar esse asseio? É preciso que nos conheçamos primeiramente, é preciso conhecermos o coração. Nosce-te ipsum, conhece-te a ti mesmo. Saber quem somos e os deveres que nos cumpre desempenhar, interrogar cotidianamente a nossa consciência, exercitar um culto estritamente interno, tal é o início dessa tarefa grandiosa para a qual fomos chamados à terra. A limpeza de coração substitui o culto externo pelo interno. As genuflexões, as adorações pagãs, as preces, cantadas e mastigadas, nenhum efeito têm diante de Deus. O que o Senhor quer é a limpeza, a higiene do coração. Fazer culto exterior sem o interior, é o mesmo que caiar sepulcros que guardam podridões. Limpar o coração é renunciar ao orgulho e egoísmo com toda a sua prole malfazeja. É pensar, estudar, compreender, é crer no amado Filho de Deus pelos seus ditames redentores. É ser bom, indulgente, caridoso, humilde, paciente, progressista, é, finalmente, renunciar ao mal para abraçar o bem, deixar a aparência pela realidade, preferir o reino dos céus ao reino do mundo, pois só dentro do supremo reinado poderemos ver Deus. Luz mortiça e sal insípido. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, e ninguém acende uma candeia e a coloca sob o alqueire, mas no velador e assim alume a todos os que estão na casa. De tal modo brilhe a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus, v. 12-16, o homem espiritual é o que procura satisfazer a razão e o sentimento de seus semelhantes, ora transmitindo-lhes, com lógica e coerência, os ensinamentos de Jesus, ora praticando essa doutrina sublime, incomparável em sua grandeza, pelas verdades e consolações que nos proporciona. O indiferente, o fanático, o supersticioso, o negador, o maldizente, o hipócrita, o que se não esforça pelo seu engrandecimento e não trabalha pelo bem geral, é sal insípido, é luz mortiça, que para nada mais presta. O que não auxilia os pobres, o que não ensina os ignorantes, o que não se condói do mal alheio e não procura aliviá-lo, é sal insípido, só serve para ser pisado pelos homens, é luz mortiça que entenebrece em vez de iluminar. Os discípulos de Jesus são a luz do mundo e o sal da terra. A sua tarefa é esclarecer seus semelhantes e ao mesmo tempo procurar conservá-los fiéis aos ditames cristãos, proporcionando-lhes consolações. O sal insípido não condimenta, a luz mortiça não ilumina. De tal modo brilhe a vossa luz, que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Os dois testamentos e a revogação da lei. Não penseis que vim para revogar a lei e os profetas, não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio sem que tudo se cumpra. Mateus, v. 17-18, assim como não existem duas leis em vigor, uma em oposição à outra, também não podem existir dois testamentos em validade, ambos contradizendo-se, defraudando-se e aniquilando-se. Existe a lei, existem os profetas, existiram os profetas e existiram a lei e os profetas. Jesus não veio revogar a lei e os profetas, mas cumprir, lembrar o cumprimento da lei, trabalhar pelo cumprimento da lei, ensinar o cumprimento da lei, impor o cumprimento da lei. Jesus é a luz do mundo, essa luz ilumina a lei, distingue-a do que não é lei, orientando todas as almas de um modo racional, inteligível, para cumprirem a lei, obedecerem à lei, praticarem as ordenações da lei. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, sendo sua principal missão cumprir a lei deve, forçosamente, limitar-se, circunscrever-se ao caminho que ele personificou,
a verdade de que ele foi o paradigma, a vida de que deu o mais vivo exemplo. A lei está intimamente ligada à incomparável personalidade de Jesus, o que a Jesus não se liga, não se adapta, não se ajusta, não é lei, não é, portanto, caminho, não é verdade, não é luz, não é a vida, é desvio, é falsidade, é morte, é treva. De modo nenhum passará da lei um só ou um só tio, sem que tudo se cumpra. A lei é eterna, é de todos os tempos, de todos os povos, o seu escopo é felicitar os homens unindo-os pelo mesmo ideal a Deus. O ideal é o amor. O amor a Deus e ao próximo é a síntese, o resumo de toda a lei e os profetas. Tudo o que inspira desamor a Deus e ao próximo, não é lei, nem provém da lei ou dos profetas, tudo o que divide, desune, desarmoniza a família humana, está fora da lei, tudo o que tolhe a liberdade, o livre exame, a compreensão, não está compreendido na lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade da compreensão da lei foi dada por Jesus Cristo, ele é a luz e a verdade. A lei não é de Moisés, se fosse, passaria com Moisés, como a lei de Moisés do dente por dente, olho por olho passou, para não mais voltar, não só desapareceram dela o e o stio, como também todo o valor, toda a potência, todos os caracteres. Para que a lei se cumpra, é preciso que desapareçam todos os opressores que, constituindo-se guardas da lei, não a praticam, mas corrompem-na. Para que a lei se cumpra, é preciso que o Velho Testamento seja posto à margem, porque na verdade, nenhum outro fundamento pode ser posto entre o céu e a terra senão Jesus Cristo. O maior dos profetas anuncia o maior dos enviados, o maior enviado exalta o ministério dos profetas, adstrito à lei sintetizada no amor a Deus e ao próximo. Os sacerdotes foram postos à margem, como infratores da lei, as igrejas de pedra estão fora da lei, delas não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Lucas XX, 6. Os sacerdotes têm uma lei que não é a lei, assim como os cientistas e os políticos têm uma lei, que não é a lei. Suas igrejas, suas academias, seus palácios têm os seus mandamentos, mas estes mandamentos não constituem a lei de Deus, são mandamentos e ordenações que estão fora da lei, têm passado, estão passando e passarão para desaparecerem para sempre. Não pode haver dois testamentos, não pode haver duas leis de Deus, há um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma única verdade. A lei das sinagogas, dos templos, do monte, foi revogada pelo Cristo, é chegada a hora, e agora é, em que não adorareis a Deus em Jerusalém, nem no Monte Garizim, mas sim em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4. 21 a 24, a lei das igrejas não é parte integrante da lei, ela é a mesma das sinagogas, dos templos, dos montes, a lei das igrejas foi denunciada como infração da lei, por Jesus Cristo. A lei não passará, nenhum e nenhum tio deixará de ter o seu cumprimento. O Espiritismo repete as palavras de Jesus: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar, mas cumprir. O juramento. Tendes ouvido o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que absolutamente não jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela vossa cabeça, porque nem um só cabelo podeis tornar branco ou preto, mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não, pois tudo o que passa disto é de má procedência. Mateus, v. 33 a 37, o Evangelho é uma espada de dois gumes que, manejada à direita e à esquerda, é capaz de destruir erros seculares e preparar a humanidade para o cumprimento da palavra divina. É impossível compreender-se o Espiritismo sem o cristianismo. Este é, na verdade, a base fundamental da nova revelação. Jesus não veio destruir a lei de Deus, mas torná-la conhecida. E o Espiritismo repete as palavras do Filho de Deus.
sendo nosso fim fazer renascer nas almas o sentimento cristão, faz-se mister desembaraçá-la dos interesses de seita, que as prendem ao jugo dos dogmas. A palavra de Jesus não pode passar, nenhuma vírgula lhe será tirada, a luz há de resplandecer nas trevas para iluminar aos homens a senda da perfeição que o Mestre veio traçar. Quem poderá dispor, ainda que seja de um fio de cabelo, para contrariar a lei de Deus, se a ninguém é dado torná-lo realmente branco ou preto? O homem de bem, aquele que tem por norma de vida o Evangelho, nada faz sem pensar, sem deixar o raciocínio amadurecer, sem buscar, rias inspirações do alto, os conselhos para suas decisões, que nunca atingem o juramento e se baseiam sempre no sim e no não. Sim, sim, não, não, o que passa a dar, é de má procedência. O juramento pode ser uma instituição humana, mas não divina. E com que autoridade ordenamos a nossos semelhantes jurar sobre o Evangelho, quando é nesse mesmo livro que se lê a expressa proibição do juramento, que no próprio dizer de Jesus é de má procedência? O Senhor dotou-nos de inteligência, razão e liberdade, para que não nos escravizemos a quem quer que seja. O juramento é uma condição de servidão que degrada, deprime-nos o caráter e nos força à execução de atos que muitas vezes reprovamos. A exigência do juramento teve começo nas agremiações religiosas, que se desviaram do cristianismo, para manter seus princípios dogmáticos. Precisamos libertar-nos das religiões opressoras que exploram a consciência humana e lhes escravizam a razão. Sim, sim, não, não. E o que está escrito, é o que nos cumpre proferir em nossas resoluções. A religião dos homens e a religião de Deus. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre os bons e sobre os maus, e vir suas chuvas sobre os justos e injustos. Porque, se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, v. 43 a 48. Mas os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se, e um deles, doutor da lei, para o experimentar, fez-lhe esta pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Mateus, 22, 34 a 40. A religião dos homens não é a religião de Deus. A religião dos homens se resume nos sacramentos, batismo, confissão, crisma, matrimônio, missas, extrema-unção, procissões, festas, dias santos. A religião de Deus é caridade, misericórdia, paz, paciência, tolerância, perdão, amor a Deus, amor ao próximo. A religião dos homens é misericórdia sujeita ao numerário. A religião de Deus está isenta do dinheiro do mundo. A religião dos homens circunscreve a razão e o sentimento, prescrevendo a ignorância, não admite a evolução. A religião de Deus reclama o estudo e proclama o progresso. A religião dos homens consiste em dogmas e mistérios que a consciência repele e o sentimento repudia. A religião de Deus derriba as barreiras do sobrenatural e afirma que nunca disse, nem dirá a última palavra, porque é de evolução permanente. A religião dos homens escraviza as almas, escraviza a inteligência, anula a razão, condena a análise, a investigação, o livre exame. A religião de Deus manda ao indivíduo, como Paulo, examinar tudo, crescer em todo conhecimento, fazer o estudo crítico do que lhe for apresentado para separar o bom do mal e não ter tropeço no dia do Cristo. A religião dos homens não tem espírito, para ela o Evangelho é letra morta, não tem a palavra de Jesus,
Seus santos são de pau e barro, suas virtudes, de incenso e alfazema, suas obras são folguedos, festanças com alarido de sinos, de foguetes, de fanfarra, seus ornamentos, de fitas e papéis de cores. A religião de Deus é vivificada pelo Espírito da vida eterna, é acionada pelas revelações sucessivas, baseia-se na palavra de Jesus, nos evangelhos, nas epístolas apostólicas. Seus santos são espíritos vivos, puros, ou que se estão purificando e que vêm comunicar-se com os homens na terra, para guiá-los à verdade. Suas virtudes são as curas dos enfermos operadas por esses espíritos, as manifestações de materializações, de transportes, de fotografia, que vêm dar a certeza da imortalidade e estabelecer a verdadeira fé. A religião dos homens é a aflição, o desespero, a morte. Ao doente ela só oferece a confissão auricular, ao agonizante, a extrema-unção e depois da morte o de profundis com as subsequentes missas, que constituem um gravame eterno para a família do morto. A religião de Deus é a consolação, a esperança, a vida. Ao doente dá remédios, fluidos divinos para lenir o sofrimento. Ao agonizante desvenda o reino da imortalidade e afirma o prosseguimento da vida independente da vida na terra. Dá de graça a misericórdia, cerca o paciente de amor e a todos recomenda a oração gratuita como meio de auxiliar os que sofrem. A religião dos homens é composta de uma hierarquia que começa no pequeno cura de aldeia para se elevar através das dignidades de cônego, monsenhor, bispo, arcebispo, cardeal, ao caporal maior, o sumo pontífice infalível, o papa, cada qual se distingue pela tonsura, vestimenta, rubis, pedrarias de esmeraldas, brilhantes, diamantes e roupagens de seda, de púrpura, de holanda, obrigando o hábito a fazer o monge. A religião de Deus é ministrada pelo Espírito, por intermédio dos dons espirituais de que fala o grande apóstolo da luz em sua gloriosa epístola, hoje de divulgação mundial. Ela não distingue o religioso, o cristão, pelo hábito, pela opa, pela batina, pelos anéis, pela coroa, pela mantilha, pelos rosários, pelas medalhas, pelas cruzes, porque qualquer tartufo ou tartufa pode usar essas insígnias, mas reconhece o cristão, o religioso pelo caráter, pelo critério, pela fé que dele emana, pela caridade que o caracteriza, pela esperança não fingida que manifesta. A religião dos homens persegue, anatematiza, odeia e calunia os que são descrentes. A religião de Deus perdoa, ora, auxilia, serve e ampara seus próprios perseguidores, detratores, caluniadores e adversários. A religião dos homens se ilumina à luz do azeite, da cera, da eletricidade. A religião de Deus é a luz do mundo e de todo o universo. A religião dos homens é insípida, corruptível, usa o sal material. A religião de Deus é o sal da terra, conserva, transforma, purifica. A religião dos homens tem igrejas de pedra, de terra, de cal, de ferro, de madeira. A religião de Deus tem por igreja, como disse o apóstolo, almas, espíritos vivificantes. As igrejas dos homens são de matéria inerte, caem ao embate dos ventos, das tempestades, das correntezas. Contra a igreja de Deus os elementos não prevalecem, ela é imperecível e se nos mostra cada vez mais viva, mais luminosa. A religião dos homens é a opressão, o orgulho, o egoísmo, a mercancia. A religião de Deus é a da liberdade, da humildade, do amor, do desinteresse. A religião dos homens não é a religião de Deus, a religião dos homens é dos homens e para os homens. A religião de Deus é a luz universal que proclama a verdade, o caminho e a vida, repetindo a palavra do incomparável sábio e santo, Jesus o Cristo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam, que a vossa justiça seja maior que a dos escribas e fariseus. Ama a Deus e ao próximo, porque neste amor se fundam a lei e os profetas. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. A vida na terra e a vida eterna. Não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem do vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido?
Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não valeis, vós muito mais que elas? E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? E por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, contudo vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Assim não andeis ansiosos, dizendo, que havemos de comer? Ou, que havemos de beber? Ou, com que nos havemos de vestir? Pois os gentios é que precisam destas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus, 25-34. O escopo da vida na terra é o aperfeiçoamento do espírito. Aquele que assim compreende eleva-se, dignifica-se, e, livre dos entraves materiais, sobe às alturas inacessíveis ao sofrimento, alcançando a felicidade eterna. Aquele que assim não quer compreender rebaixa-se, desmoraliza-se, e, absorvido pelas más paixões, desce às voragens da dor, para espiar e reparar as faltas, as transgressões das leis divinas. O que vive da carne, morre, o que vive do espírito é imortal. Lutas, fadigas, trabalhos e dores são luzes para os vivos e sepulcros para os mortos. Uns pairam calmos e resistentes acima das misérias terrestres, outros jazem sob os escombros amontoados pelo tufão inclemente da adversidade. O que vê com os olhos da carne, vê misérias, estertores, morte. O que vê com os olhos do espírito, vê flores que murcham, prados devastados, regatos que secam, fontes que não vertem água, avarias, mutilações, cadáveres putrefatos, mas vê também cores que são perfumes, luzes que são forças, vidas que despontam, seres que se agitam, almas que vivem e espíritos que vivificam. No panorama do universo as duas faces da vida se mostram como o verso e reverso da medalha, cada efígie tem a sua cotação acima ou abaixo da paz cambial. Nada se perde, nada se desvaloriza na equação proposta para chegar-se à incógnita da perfeição espiritual. A lei vê passar o tempo, as gerações, a terra e o céu, mas permanece inflexível, aperfeiçoando as gerações, a terra, o céu, na sua ação lenta, mas decisiva e depuradora. O escopo da vida é o cumprimento da lei, e o cumprimento da lei é a perfeição. Os que transgridem a lei descem pelos tremedais das paixões vis aos báratros tenebrosos da dor, mas, aguilhoados pela dor, sobem aos cimos das glórias imortais. Os que cumprem e proclamam o cumprimento da lei, voam por entre luzes, cores e perfumes às eternas mansões dos espíritos soberanos, onde a harmonia, a verdade e a paz imperam na plenitude de seus direitos divinos. A vida na terra, para aqueles que na terra têm o seu tesouro, como que termina no túmulo, porque só com o renascimento alcançarão a vida eterna. A vida na terra, para os que acumulam tesouros nos céus, é a senda luminosa que liga a terra aos céus, é a estrada comunicativa que lhes permite a passagem para se apossarem desse tesouro. Os que vivem na terra pela terra, são da terra, os que vivem na terra sem serem da terra, são dos céus. A vida na terra é efêmera, a vida nos céus é eterna, e a posse da vida eterna consiste no cumprimento da lei. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vos será dado por acréscimo. As duas estradas e as duas portas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida e poucos são os que acertam com ela. Mateus, 7:13-14. Duas são as estradas que se apresentam aos homens, a da evolução e a da degradação. Também são duas as portas que se abrem à pobre criatura humana, a porta da vida e a porta da morte.
Aqueles que caminham pela estrada da evolução, hão de, forçosamente, passar pela porta estreita que conduz à vida. Os que descem o declive da degradação, hão de atravessar a porta larga para viverem na morte. A vida na vida e a vida na morte. Na vida da terra há morte, na vida do espaço a vida venceu a morte. A estrada da evolução é apertada, poucos são os que acertam com ela, mas grande é o número dos que não querem acertar, pois ouviram dizer que ela é apertada. A estrada da degradação é larga, muitos são os que por ela passam e dela não querem sair, por ser espaçosa e facultar-lhes uma série considerável de diversões. A estrada do progresso vê-se com os olhos da alma, e a alma a deseja, ardentemente, para a aquisição de seus destinos felizes. A da degradação proporciona no presente os gozos efêmeros do mundo e o homem material por ela caminha preso a essas delícias perecíveis. A estrada do progresso, por ser apertada, exige conhecimentos, reclama atenção, critério, raciocínio, para que não se decline para a direita ou para a esquerda. A estrada da degradação é guarnecida de todos os atrativos, festejada com todas as músicas, nela os 5 sentidos humanos se fascinam, embriagam-se pelas sensações exteriores, aniquilando o espírito que fala à consciência, adormecendo a alma que deixa de agitar a razão. Para subir-se pela estrada da evolução e entrar-se pela porta do progresso, é preciso prudência, fortaleza, temperança, retidão, fé, esperança e caridade. Por isso, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. A estrada da degradação é a da soberba, da avareza, da luxúria, da ira, do ódio, da gula, da preguiça, da inveja, de que o mundo está cheio. Eis porque, larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perdição e muitos são os que por ela entram. Entrai pela porta estreita porque é a que dá a entrada à vida eterna. Os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram com o ímpeto contra aquela casa e ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem nécio, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com o ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus 7, 24 a 27, nesta alegoria Jesus compara a crença com um edifício. A boa crença é semelhante ao sólido edifício construído sobre a rocha, a má crença é como um edifício de má construção, levantado sobre a areia movediça. Há, pois, 2 crenças, a crença verdadeira e a falsa crença. A boa crença nasce do estudo, do livre exame, da observação, é a crença ativa, racional, científica. A má crença é passiva, tradicional, hereditária, aceita os dogmas que lhe são sugeridos, sem consciência, sem análise, sem convicção. A crença verdadeira representa o edifício construído sobre a rocha, a falsa, a edificada sobre a areia movediça. A alegoria é magnífica. Quem quer construir um bom edifício, de duração e que possa, pela sua solidez, resistir às intempéries, procura um bom terreno, cava alicerces, bate e assenta sobre esses alicerces uma base de pedras para que os alicerces suportem o peso da casa. Só depois é que ergue as paredes e conclui o prédio. Outros há que não fazem questão de terreno, nem de alicerces. Constroem em qualquer lugar e até mesmo sem alicerces. Estas casas não oferecem garantia e se tornam perigosas aos moradores. Assim é a religião. Quem procura com boa vontade livre de ideias preconcebidas a verdade, e está disposto a abraçá-la, está edificando sobre a rocha. Quem se submete a qualquer doutrina, sem consciência do que faz, edifica sem base e em terreno movediço. Mas, assim como não é bastante encontrar o terreno para ter a casa feita, também não basta encontrar a verdade para tê-la em si. É preciso construir a crença, como se constrói uma casa.
Logo que se acha o terreno, dele toma-se posse e se começa a construção, primeiro os alicerces, depois as paredes, depois o telhado, depois o acabamento interior e exterior. Assim também quando se encontra a verdade, depois de tê-la procurado e de se estar certo pela investigação, exame, raciocínio, que é, de fato, a verdade, urge tratar da construção da crença, a começar do alicerce e este há de ser forçosamente o mesmo posto por Jesus, a revelação divina, como disse ele aos seus discípulos, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus, XVI, 13:19, e assim, com o material vindo do céu e com o trabalho e esforço que empregamos, vamos, pouco a pouco, construindo o edifício da crença que tanto mais sólido e mais belo será, quanto maior for a dedicação que tivermos para ver terminada essa obra grandiosa, que será o nosso eterno abrigo. Jesus comparou ambas as formas de crença, uma, a um edifício bem construído, e a outra, a uma casa mal edificada. Um edifício bem construído guarda-nos das intempéries e das tempestades, livra-nos dos malfeitores, dá-nos sossego e paz. Assim a verdadeira crença, consola-nos nas provações, livra-nos das emboscadas dos espíritos maléficos, dá-nos calma, coragem e fortaleza para vencermos. Uma casa mal edificada corre o risco de ser abalada pelas tempestades e ruir ao influxo da correnteza, sujeita a ser assaltada, sempre nos causa sobressaltos. A crença cega é semelhante a uma casa assim construída ou adquirida, essa crença popular, tradicional, hereditária, sem evangelho, sem Jesus Cristo, sem exame, sem raciocínio, no primeiro momento de adversidade, ameaça tais ruínas que põem em perigo seus próprios adeptos. A crença não é mercadoria que se adquire na praça, nem dádiva que se aceita para ser agradável. Ela começa pelo estudo e pela investigação, cresce em nós à medida que a cultivamos. A crença é que nos ilustra e nos faz aproximar de Deus. As casas mal edificadas estão sujeitas à demolição. A crença bastarda deve ser repudiada para dar lugar à nova edificação sobre sólidos fundamentos. Examine cada qual a sua crença e observe se a casa é de sólida construção e está erguida sobre fundamento inamovível. Jesus e o centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião e rogou-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Disse-lhe: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar, porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai ali, e ele vai, a outro: vem cá, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o acompanhavam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e hão de sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos deste reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora sarou o criado. Mateus 8, 5-13. Cafarnaum era uma das grandes cidades da Galileia, muito próxima à foz do rio Jordão, onde João Batista costumava fazer suas pregações, convidando o povo ao arrependimento dos pecados. E como ficava na estrada comercial que ia da cidade de Damasco ao mar Mediterrâneo, o governo romano tinha lá uma milícia composta de 100 soldados, sob a direção de um comandante. Esse comandante tinha o título de centurião, justamente porque comandava 100 soldados. Pelo que se compreende do trecho que acabamos de ler, logo que o centurião teve conhecimento da entrada de Jesus na cidade de Cafarnaum, sem mais detenças fardou-se e foi à procura do moço Nazareno, e, encontrando-o logo, queixou-se do mal de que sofria o seu criado: O meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Ora, sendo Cafarnaum uma cidade populosa,
de certa importância, a ponto de ser guardada por uma milícia de 100 soldados, comandada por um centurião. Havia forçosamente alguns médicos ali residentes, pois naquele tempo já os havia, tanto assim que um deles, Lucas, se tornou apóstolo de Jesus. Pelo que diz o Evangelho, podemos ainda ficar sabendo que a moléstia que acometera o criado do centurião era paralisia,